Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem na terra e no mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois os 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como uma vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada que seja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre o teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 60 anos, ou caminhando por furor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e fala, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que candelemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, render graças a Ti pelo fato de estarmos diante do Senhor, na Tua presença e diante da Tua santa palavra, que com temor, Deus, com reverência nos achegamos, nos inclinamos para ouvi-la, para aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Ajuda-me, Senhor, a com fidelidade, ó Deus, ensinar a Tua igreja, pregar para a Tua igreja. Que Teu Santo Espírito, Deus, use esta palavra com poder para que ela possa produzir frutos em nós. Para a honra e glória do Teu santo nome que oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto é um texto de Moisés, do Salmo, que ele é conhecido, por ser uma oração de Moisés. Foi colocado um título nesse Salmo, e o título é Oração de Moisés, Homem de Deus. Moisés, ele é reconhecido aqui como um homem de Deus. E todo homem de Deus, ele ama a oração. Todo homem de Deus, ele tem uma vida de oração, e aqui nós podemos ver expressado a oração de um homem que viveu na presença de Deus, pôde provar da presença de Deus, pôde provar da graça de Deus, pôde ver a justiça de Deus, pôde ver a rebeldia do coração pecaminoso do homem, mas acima de tudo pôde ver os atributos gloriosos de Deus operando em favor do seu povo. Se nós, irmãos, fôssemos detalhar cada ensinamento que esse salmo nos traz, pela profundidade, pela riqueza de temas aqui teológicos, nós passaríamos amanhã, à tarde e até à noite falando sobre isso. Porque aqui nós vemos, por exemplo, esse texto falando dos atributos de Deus, como
a sua eternidade, mostrando a sua onipotência como Deus Criador, mostrando aqui a sua justiça, mostrando também as manifestações do seu amor, como a sua bondade, sua misericórdia, sua graça. Nós vemos aqui também, não somente o texto está falando sobre o ser de Deus e seus atributos, quem Deus é e seus atributos, mas também o ser do homem, né? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, mostrando a sua fragilidade, a brevidade da vida do homem, por causa dos efeitos do pecado. Mas mais, nós vemos aqui a oração de um homem de Deus, rogando ao Senhor que se volte para o seu povo, com sua graça, com sua misericórdia, para restaurar a vida do seu povo. Moisés, ele foi um homem que Deus chamou para conduzir o seu povo, quando Deus o libertou da escravidão do Egito, para conduzi-lo em peregrinação até a terra prometida. E Moisés, durante os 40 anos no deserto, ele pôde ver a grandeza de Deus, ele pôde ver a brevidade e a fragilidade do homem por causa do seu coração pecaminoso. Mas ele pôde ver que mesmo diante da rebeldia do homem, ele pôde ver a graça de Deus manifesta na vida do seu povo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Diante da crise, diante da adversidade, seja ela por causa de problemas de saúde, ou problemas financeiros, ou problemas familiares, de relacionamento, enfim, inúmeros desafios que nós temos no nosso dia a dia, como nós lidarmos com as adversidades. E esse texto, ele nos ensina que nós, para lidarmos com as adversidades, irmãos, nós precisamos, acima de tudo, em primeiro lugar, nós compreendermos quem Deus é e a sua grandeza. E esse texto aqui, nessa oração de Moisés, que alguns chamam de cântico de Moisés, o homem de Deus, Moisés, ele inicia um cântico, uma doxologia exaltando a Deus, a glória de Deus, quando ele fala no versículo 1 e no versículo 2, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Veja que Moisés, esse homem que teve a experiência de nascer num povo que foi escolhido por Deus dentre todas as nações, que é o povo de Israel. E Moisés, ele pôde desde criança ser ensinado na santa tradição, né? Pelo menos a tradição que nós conhecemos como a tradição oral, que é aquela que passa de pai para filho, porque nós sabemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, né? Então Moisés foi quem foi o instrumento de Deus para escrever acerca das origens de todas as coisas, que é o livro de Gênesis, né? E na sua experiência com Deus, durante a libertação do Egito e a peregrinação até chegar diante de Canaã, ele pôde escrever os demais livros, como Êxodo, e Levítico, Números e Deuteronômio, enfim. Mas Moisés aprendeu desde pequeno acerca do Deus, Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso. Muito daquilo que ele escreveu no livro
ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, né, no livro de Gênesis, ele aprendeu dos seus pais, da sua mãe. Ele aprendeu dessa tradição oral que existia no meio do seu povo, no meio da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, Moisés, ele aprendeu desde a sua infância que o Deus Todo-Poderoso, ele tem sido o refúgio do povo de Deus de geração em geração. Geração após geração, desde Adão, que passou para o seu filho Abel e Caim, mas um deles se revoltou contra Deus, matou o seu irmão, mas foi passado para Sete. A partir de Sete, os homens passaram de novo a buscar a Deus, e foi passando de geração em geração, chegando a Noé, até quando Deus resolveu, por causa do coração rebelde do homem, destruir a terra com água, mas Deus preservou essa mensagem por meio de Noé, passando para os seus filhos, e assim para os filhos dos seus filhos, até chegar em Moisés. Então, de geração em geração, aqueles que fazem parte da semente da mulher, aqueles que têm observado os ensinamentos do Senhor, nessa tradição oral, de geração em geração, Moisés aqui está dizendo que o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes mesmo que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aquele exalta a grandeza do Deus uno, mas ao mesmo tempo trino, do Deus que é um, mas subsiste em três pessoas. O Deus que é aquele que se revelou a Abraão como, ou aquele que se revelou a Moisés como sendo eu sou, o eu sou. E aqui, Moisés, nessa oração, ele declara essa verdade, que de eternidade a eternidade Deus é. Tu és Deus. Deus é eterno. Antes mesmo que nascessem os montes ou se formassem a terra e o mundo, Deus, Ele é, Ele existe, Ele é, e a partir dEle todas as coisas vieram à existência. E veja que aqui Moisés agora, ele vai fazer um contraste entre a grandeza de Deus, a supremacia de Deus, a glória de Deus, e a fragilidade e brevidade do homem. Quando ele diz no versículo 3, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filhos dos homens. Algumas versões vai dizer, tornai filhos de Adão. Adão, né? A palavra homem, no hebraico, é a palavra Adão. Aqui, Moisés está fazendo esse contraste entre a grandeza e a eternidade de Deus, o Deus que é transcendente, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é eterno, o Deus que tem vida em si mesmo, em contraste com o homem que não passa do pó. O homem que Deus, ele reduz ao pó quando diz, tornai filho dos homens. Afinal, nós sabemos que o homem nasceu do pó, Deus o criou e tirou do pó, e ao pó ele voltará, pois todos os homens eles são mortais por causa das influências do pecado. Mas veja que Moisés ele continuará aqui engrandecendo
os atributos de Deus, quando ele fala que da eternidade do Senhor, no versículo 4, dizendo: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se passou, que se foi, como a vigília da noite. E ele vai falar mais sobre os atributos de Deus, falando da sua justiça, que Deus é aquele que exerce o seu juízo contra a pecaminosidade do homem, que basta Deus virar o rosto e o homem ele já fica totalmente conturbado, porque Deus ele tudo conhece. No versículo 8 diz que fala da onisciência de Deus. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus é aquele que tudo vê. Deus é aquele que conhece a nossa vida. Deus é aquele que conhece o mais profundo do nosso ser, dos nossos pensamentos, das nossas motivações, das nossas intenções. Os nossos pecados ocultos para muitas pessoas estão diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós iremos prestar conta um dia. E aqui Moisés, ele mostra mais um atributo de Deus quando fala da sua onisciência, da sua onipresença, porque ele tudo sabe e ele está presente em todos os lugares. Deus, ele tudo vê, Deus, ele tudo sabe. E no versículo 11, mais uma vez, ele destaca a respeito da justiça de Deus, esse atributo, porque Deus ele é tão santo, que nós e os nossos pecados não podemos, nós jamais conseguiremos subsistir à sua santidade e à sua justiça. Mas diante da grandeza de Deus, nós vemos Moisés, como eu já falei, que no versículo 3, ele demonstrando aqui, a fragilidade do homem, a brevidade da sua vida. Isso vai ficar muito mais claro quando ele diz que o homem no versículo 10, que a vida do homem, os dias dos homens, eles têm um limite. Ele dá aqui o limite de 70 anos, ou se havendo vigor chegando a 80 anos, mas nós sabemos que, tanto na época de Moisés, como na nossa época, há pessoas que vivem até mais de 100 anos, mas no máximo, a vida do homem, ele vai ter verdadeiramente vigor até 70 anos, passando 80, olha lá. Depois disso, irmãos, e neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então veja o contraste que há entre a eternidade de Deus, aquele que de eternidade a eternidade é Deus, aquele que não há início de dias, nem final de dias, aquele que é o alfa e que é o ômega, que é o princípio e o fim, aquele que o dia de ontem, para ele 1000 anos é como se fosse o dia de ontem, enquanto que para nós seres humanos, nós que somos como pó, nascemos do pó e voltaremos ao pó. Os nossos dias, se passar muito, é de 100 anos. E olhe lá. E os homens, muitas vezes, eles se exaltam na sua altivez, na sua soberba, achando-se alguma coisa diante de Deus. Mas o homem nada é. E aí, irmãos,
principalmente diante da ira, da santa ira, da justa ira de Deus, da justiça de Deus. Aí é que o homem, ele se torna a nada, porque a sua vida é como um sopro. Segundo a vontade de Deus, a vida do homem está em suas mãos. E, portanto, diante da sua justiça, todos os homens, eles perecem. Irmãos, esse contraste que há entre a grandeza de Deus e a brevidade, a fragilidade da vida do homem, deve ser algo que deve ser proclamado, que deve ser ensinado, principalmente nos tempos de crise. Porque é quando nós reconhecemos quem Deus é, a sua soberania, os seus gloriosos propósitos. É quando nós compreendemos quem Deus é, o seu ser, que Ele é transcendente, que Ele é perfeito, que Ele é infinitamente perfeito, que Ele é eterno, os seus atributos, o seu poder, a sua glória. Ele é onipotente, Ele tudo pode, Ele é o Criador de todas as coisas. Não somente o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele tudo vê. Ele tanto vê o pecado do homem, o mais oculto dos pecados dos homens, e a esses pecados serão julgados por Deus. Como Ele também vê a nossa fragilidade, Ele vê também a nossa brevidade, e Ele se compadece daqueles que o amam. Ele se compadece das necessidades, diante da fragilidade do homem. Ele olha para a injustiça contra os pequeninos, contra os pobres. Ele vê a mentira dos governantes, ele vê o pecado dos governantes, e ele vê a injustiça que é feita contra os pequeninos. Tudo isso está diante de Deus, dos olhos do Senhor. Ele é eterno. Ele também é onipresente, Ele está presente. Ele é transcendente, mas Ele é imanente. Ele está aqui, Ele está presente, Ele está no nosso meio. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus e reconhecemos quem Ele é, a sua soberania, que Ele é aquele que sustenta todas as coisas na sua soberana providência, e nós reconhecemos quem é o homem, reconhecemos a brevidade e a fragilidade da vida do homem, a nossa reação diante de tudo isso é só uma: é rogar a graça e a misericórdia de Deus. E é isso que nós vemos na oração de Moisés a partir do versículo 12. Quando ele faz o primeiro pedido a Deus aqui na oração, ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias. Enquanto que do versículo 1 ao versículo 11 nós vemos aqui uma contemplação nessa oração de Moisés, uma contemplação da grandeza de Deus e da brevidade e fragilidade do homem. Diante disso, Moisés, ele faz uma oração rogando pela graça e misericórdia do Senhor, quando ele pede primeiramente para que Deus ensine ao seu povo a contar os dias para alcançar coração sábio. Irmãos, essa é um dos textos, dos versículos que para mim são muito especiais. Tanto que se você for lá no meu perfil do Instagram, desde que eu criei ele até hoje, essa é a minha frase que eu tenho lá: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Somente um homem, somente uma mulher que tem consciência de quem Deus é e da fragilidade e brevidade
do ser humano, da vida do ser humano, é que pode aprender a contar os seus dias e alcançar um coração sábio. É nós vivermos dia após dia da nossa vida, reconhecendo a grandeza de Deus, a sua soberania, a sua providência, o seu cuidado, vivendo uma vida em temor a esse Deus soberano, santo, justo, mas também que é um Deus misericordioso, pedindo sabedoria ao Senhor para dia após dia lidar com as adversidades, com os desafios da vida. Já diz o sábio em Provérbios que o princípio da sabedoria é o quê? Temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aí então Moisés, ele faz uma oração rogando a Deus para que Deus se volte então para o seu povo, para que tenha compaixão dos seus servos. Veja que Moisés é um homem que peregrinou durante 40 anos no deserto. E ele viu um povo rebelde, com o coração endurecido por causa do pecado, a dureza do coração, rebelde daquele povo que viu Deus fazer coisas gloriosas, mas por falta de temor, muitas vezes, esse povo se revoltou, se rebelou contra Deus, e em uma jornada que deveria ser de poucos dias, durou 40 anos, onde todos eles, toda aquela geração, pereceu no deserto, por não compreenderem, por não aprenderem a contar os seus dias, e nem alcançar coração sábio, porque não temeram a Deus. A falta do temor que conduziu a uma falta de sabedoria. Mas aí Moisés ora: Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. E aí Moisés utiliza aqui esse nome, né, que está em caixa alta, que está em letras maiúsculas aqui: volta-te, Yahvé, Senhor, que quer dizer o Deus da aliança. Volta-te, Senhor, olha para a aliança que tu fizeste com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o teu povo Israel. Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Essa deve ser a oração que deve brotar de um coração que teme a Deus. Pedir a Deus: Deus, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Aqueles que amam a presença de Deus, aqueles que temem ao Senhor, desejam saciar-se na presença do Senhor, porque somente na presença do Senhor é onde há a benignidade, é onde nós podemos provar da bondade do Senhor, para que os nossos corações sejam então alegres e cantem de júbilos todos os dias da sua vida, independentemente das adversidades, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que ele diz: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade, porque Moisés, ele crê, ele confia no Deus gracioso e misericordioso, que permite a adversidade sobre o seu povo como um sinal de juízo, mas sempre com o propósito de restaurar esse povo, de levá-lo ao arrependimento para desfrutar das grandes bênçãos do Senhor. E ele conclui a sua oração dizendo o seguinte: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória.
poucos homens puderam desfrutar e ver tantos milagres como Moisés. Moisés, ele viu Deus enviar 10 pragas ao povo do Egito, aos inimigos do povo de Deus. Ele viu as obras das mãos de Deus com poder em favor do seu povo, dos seus filhos, dos seus servos. Ele viu aparecer as obras de Deus quando Deus enviou um anjo, o anjo da morte, que trouxe juízo sobre o Egito, matando todos os primogênitos do Egito. Ele viu a graça de Deus preservando o seu povo pelo sinal do sangue do Cordeiro. Ele viu Deus tirando esse povo com bênçãos e mais bênçãos e despojos do Egito. Ele viu Deus massacrando o povo do Egito no Mar Vermelho, quando Deus abriu para que o seu povo passasse com seus pés em terra seca. Eles viram Deus providenciando o maná para os alimentarem todos os dias durante a peregrinação. Eles viram a água jorrar da rocha. Eles viram Deus os preservarem durante a peregrinação dos animais silvestres, das picadas de cobras venenosas. Eles viram Deus destruir povos gigantes. Tudo isso Moisés ele viu, e ele sabe que o nosso Deus ele é poderoso, e por isso ele diz: apareça, Senhor, então as tuas obras aos teus servos e aos seus filhos a tua glória, porque em tudo isso Deus ele deve ser glorificado, e a glória de Deus deve ser manifesta na vida do seu povo quando Deus ele manifesta as suas obras. No versículo 17, o último versículo, ele disse: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Uma das orações principais é essa, que está aqui no versículo 17. Diante das adversidades, das crises, nós precisamos reconhecer quem Deus é, reconhecer a grandeza do nosso Deus, reconhecer que Ele tudo pode mudar qualquer situação. Nesse contraste que há entre a grandeza de Deus, a brevidade e a fragilidade do homem, por causa dos nossos pecados, nós merecemos o juízo de Deus. Mas o ponto alto dessa oração de Moisés, a partir do versículo 12, e o ápice está aqui no versículo 17, quando ele clama, quando ele ora pedindo que sobre nós, sobre o povo de Deus, venha a graça do Senhor. E a graça do nosso Deus, ela é manifesta por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando na cruz do Calvário, o seu sacrifício substitutivo nos deu vida, levou sobre si os nossos pecados, nos garantiu justiça. Deus, ele nos declara justo por causa da justiça de Cristo e, portanto, diante da fragilidade e brevidade da nossa vida por causa dos nossos pecados, nós podemos alcançar graça e misericórdia do Senhor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir disso, Moisés então ele pede para que Deus confirme então as obras das suas mãos, das mãos do seu povo. E ele repete: sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós precisamos de Deus e da graça de Deus, irmãos. As nossas obras, a nossa capacidade, a nossa compreensão das coisas, elas não são nada sem a graça de Deus. É Deus quem confirma as obras das nossas mãos. Sem Deus, nada do que fazemos tem valor algum.
Nada poderemos fazer se do céu não nos for dado. Por isso que o povo de Deus, ele tem que orar e cantar, assim como Moisés, essa verdade, que somente Deus é quem tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele é a nossa única esperança, Ele é a nossa única segurança. Portanto, nós clamamos pela graça do Senhor sobre nós, para que Ele confirme as obras das nossas mãos, para que tudo aquilo que nós fizermos, acima de tudo, seja para a sua glória, e que sejamos beneficiados com a sua graça, nos ajudando em tudo aquilo que nós fizermos. Que nessa manhã nós saiamos daqui com esse desafio, o desafio de sermos esses, assim como Moisés, intercessores da nossa nação, do nosso povo, da igreja, esses arautos dessa boa notícia, dessa verdade, de que nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Diante da grandeza do nosso Deus, nós descansamos, porque Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E diante da nossa pequenez, diante da brevidade e fragilidade da vida do homem, por causa dos seus pecados, nós podemos confiar no Senhor e buscarmos nele restauração, na sua graça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento eu gostaria de orar. Fiquemos de pé, irmãos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa, Deus, que é tão gloriosa, tão profunda, Senhor. Eu me sinto, muitas vezes, ó Deus, tão limitado, ó Deus, para expressar a grandeza, a profundidade, a riqueza dessas verdades, aonde, Deus, nos debruçamos reverentemente, com temor e tremor, e encontramos, ó Deus, segurança, encontramos refúgio no Senhor, na Sua palavra. Palavra, Deus, que alimenta a nossa fé, que renova o nosso espírito, que o torna inabalável. Palavra essa, Senhor, que nos traz conforto, consolo. Palavra que nos fortalece a fé. Palavra essa, Senhor, que nos confronta também, que mostra-nos o quanto nós somos, ó Deus, pequenos, pecadores, que merecemos, Deus, a Tua justa ira. E diante, Senhor, deste contraste que há na brevidade e fragilidade, Senhor, da nossa vida, encontramos graça no Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Santo, Majestoso, Justo, Glorioso, mas nós também encontramos as manifestações do Seu amor, na Sua bondade, na Sua misericórdia e na Sua graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós podemos encontrar restauração, força para enfrentarmos todas as adversidades, ó Deus. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor. Assim como Moisés declarou que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, que nós nos apeguemos a esta verdade. Abençoa os meus irmãos, Deus. Fortalece-os na fé, que eles saiam daqui, ó Deus, edificados pela Tua palavra, por essa verdade que nos ensina a confiarmos no Senhor, porque o Senhor é o soberano Deus, que tudo fez, tudo criou, mas também que tudo sustenta, todas as coisas estão sob o seu controle, e portanto nós podemos ter esperança e segurança tão somente no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, coração sábio. Ó Deus, nos dá sabedoria do alto, faz-nos enxergar as coisas como o Senhor quer que nós enxerguemos, com a visão do Senhor, a visão bíblica, Senhor, a partir da Tua palavra. Ensina-nos a olhar, Deus, para todas as situações com esse olhar, com essas lentes, ó Deus, e que o Senhor cumpra em nós, cumpra na vida do Teu povo, os Teus gloriosos e soberanos propósitos. Abençoa os meus irmãos que estão nos seus lares,
Visita-os com a tua mão bondosa, abençoando-os em tudo, suprindo-os em tudo, Deus. E nos despede nessa manhã para os nossos lares, para que à tarde e também à noite sejamos, Deus, na tua presença, te adorando, te louvando e cultuando o Senhor no nosso culto doméstico e família. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. E agora, irmãos, a vós que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o poder, a consolação e a companhia do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre, e toda a igreja então diz. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Tenhamos bom almoço. Até a noite aí na nossa live.